Voltamos ao debate sobre o novo Código Florestal com Murilo Pedroni e Vitor Ataíde. Vitor, você estava falando sobre a questão da estadualização, né? O que você acha, Murilo, dessa dependência maior dos estados aí sobre esse processo? E os municípios também, claro, tem um município claro. também que entra nessa história. Eu acho totalmente favorável a essa questão de deixar para os estados legislarem sobre as suas florestas, né, o seu meio ambiente. E sejamos sinceros, amigo, o Espírito Santo possui as mesmas características que a Amazônia? Não. Que o Rio Grande do Sul, que o Ceará? Então nada mais justo que a gente tenha uma lei que possibilite ao estado colocar suas peculiaridades, seu modo de produção, seu modo de preservação numa caracterização da sua política de proteção florestal. Se a gente pegar mesmo o Espírito Santo, que ocupa 0,5% do território nacional, a gente tem diversas formas diferentes de características de município. Você tem Venda Nova do Imigrante, você tem Linhares, que apresentam questão de clima, solo, relevo. Tem um Caparaó, né? Exatamente. A mata de altitude, inclusive, né? Até quase 2.800 metros de altitude. Então a gente tem uma lei só, nacional, para um país de tamanho continental igual o Brasil, engessando todo o processo de preservação, fica um pouco complicado para o Estado poder legislar e colocar as suas características. Então você acha que isso é um avanço que nós estamos tendo no novo Código Florestal, né? Com certeza. Quais os pontos mais polêmicos que você destaca aí, Vitor? Sem dúvida que é a questão da anistia, né? Das infrações ambientais cometidas até antes de 2008. Isso traz muita polêmica, mas ao meu ver... Como que é essa anistia? Eu não considero que seja injusto isso. Quem cometeu infrações ambientais até 2008 estaria perdoado. E eu não acho isso injusto, por quê? Como você bem mencionou... Simplesmente perdoado. Precisaria reflorestar se suprimiu... Então não é um perdão puro e simples. Como você vê isso, Vitor? Ô, Murilo. Eu vejo o seguinte, o que é uma anistia? Anistia é o produtor, o José da Silva, que cometeu um crime ambiental e foi multado. Vamos supor, ele tomou uma multa lá de R$10 mil. Do nada ele recebe uma ligação dizendo, olha, sua multa foi extinta, foi cancelada. E isso é uma anistia. Ele não vai precisar fazer nada e a multa dele simplesmente deixou de existir. O que está previsto no novo código é o seguinte, para aquelas multas que foram emitidas até 22 de julho de 2008, o produtor rural ele poderá aderir ao programa de regularização ambiental que vai ser elaborado pelos estados. E como que é isso? Esse programa de regularização ambiental, ele vai prever como é que vai se dar a regularização daquelas propriedades que precisam se enquadrar. Lembra quando eu falei que 90% das propriedades estão em desacordo com a legislação? Sim. É para tirar esses 90% dos proprietários da ilegalidade e botar dentro da legalidade. Porque, olha, venhamos e convenhamos, a legislação ela é feita no país, em qualquer país, é um acordo, é uma concertação que a sociedade faz com seus representantes. Realmente, se você tem um índice de 90% de ilegalidade, é porque alguma coisa não estava acontecendo de uma forma adequada, né? Ou essa legislação não estava sendo difundida de uma forma muito interessante, ou a fiscalização era deficiente, ou, enfim, a norma não estava adequada àquela sociedade que estava aplicando essa lei, né? Porque não adianta colocar determinadas normas que são totalmente contrárias às culturas daquele povo, né? Exatamente. Pelo menos é assim que eu vejo. Você citou um dado interessante. Você disse lá atrás que o Código Florestal foi publicado em 1965, né? Um ano depois da Revolução Democrática, como foi chamado o golpe ditadura militar. E nos anos 70 nós tivemos programas como o Provárzea, né? Que justamente da ditadura militar, que incentivavam o desmatamento, né? A supressão da mata ciliar. Então, um contrassenso. Aqui no Espírito Santo mesmo, na região do Suruaca, no Baixo Rio Doce, houve um estrago então, sem precedente. Então, onde que eu quero chegar falando isso? Se o próprio poder público incentivava tempos atrás, né, a supressão, nada mais justo, né, Murilo, que haja, hoje em dia,
essa anistia. Eu acho que é uma questão de lógica, uma questão de justiça. Mas é importante, que eu acho que quando o Murilo colocou ali, essa anistia não é uma anistia pura e simples, quer dizer, você não tem mais obrigações nenhuma. Não. Né? Existe, ainda prevalece a obrigação de fazer a recuperação dessas APPs. Exatamente. O produtor que tem essa multa... Então não é uma anistia, como se está... Ele terá que se regularizar, fazendo a recuperação daquele seu dano. E o engraçado, Almir, é que hoje, se a gente não estivesse discutindo a legislação florestal, hoje tem um decreto que foi editado na época do antigo ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, que trata essa mesma questão do que o pessoal hoje chama de anistia. Exatamente. E esse decreto, ele tem um prazo maior, que ele fala multas até 10 de dezembro de 2009. Sim. Ou seja, e o projeto de lei que está sendo discutido fala de multas até 22 de julho de 2008. Ou seja, a legislação atual está sendo mais restritiva nesse sentido do que propriamente a legislação atual. A legislação nova que está discutida. E falando de uma forma prática, esse decreto é de difícil implementação, porque ele já foi prorrogado 2 vezes, sem maiores avanços na questão da averbação da reserva legal, sem número significativo de melhora nessa averbação. Então, é complicado. Vai ter anistia, mas tem que aderir ao programa. Mas a fiscalização nesse sentido tem sido um pouco inócua, frouxa. Você estabelecer prazo na lei, depois o próprio poder público não consegue acompanhar se o prazo que ele estabeleceu está sendo observado. Deixando de lado um pouquinho a tramitação do código, a gente olhando para a realidade do campo hoje, os órgãos de extensão rural não teriam um papel importante nesse tipo de coisa, orientando o produtor, dando opções, as secretarias de agricultura, enfim, o poder público aí nesse caso, agências de financiamento que, aliás, volto aqui a um dado que você colocou no passado. No passado, se você não desmatasse, você não estaria fazendo a benfeitoria, poderia ser despropriado da sua propriedade e teria uma taxa do INCRA, ITR, era muito mais elevada. Era como se você não tivesse dando nenhuma benfeitoria àquele imóvel rural. Né? Então, Murilo, o que você acha assim em termos de estrutura? O que o produtor hoje, o que a agricultura precisa realmente para deflagrar e aí ingressar aí nas demandas do novo Código Florestal? Essa pergunta sua, Almir, ela vem de encontro ao que eu considero como grande ponto-chave da discussão do novo Código, que nada mais é do que tirar essa insegurança jurídica do campo. A gente sabe que os órgãos de fiscalização e de assistência técnica, eles estão lá para ensinar o produtor a produzir de uma forma melhor, de forma mais sustentável e também de explicitar como é que está a legislação e tudo mais. O problema é que o emaranhado legal, ele é tão complexo que o produtor ele não tem tempo de parar embaixo do curral, no intervalo de tirar um leite ou outro, para ler o diário oficial, para saber o que está acontecendo. Se a gente pegar o exemplo, eu cito sempre esse exemplo nas apresentações que a gente tem oportunidade, é do produtor lá do bioma do Cerrado, na qual a reserva legal, desde a evolução da legislação, era de 20% da propriedade, passou para 50% e caiu para 35%. Então, quer dizer, você imagina um homem do campo recebendo esse monte de informação. Sua área preservada é 20%, depois subiu para 50%, agora cai para 35%. Como é que ele fica nesse sentido? Mudança de regra. Exatamente. Essas mudanças é que às vezes complicam um pouco a cabeça do produtor rural e deixa ele um pouco desacreditado dessas questões, passando a sua preservação pura e simplesmente de sua própria vontade. Qual é o remédio para isso? O remédio para isso é uma legislação que permita a ele a sair da ilegalidade e poder produzir o seu alimento tranquilamente, logicamente, respeitando os nossos recursos hídricos, a nossa vegetação, fauna, flora e tudo mais. É tirar ele simplesmente da ilegalidade. E educar, né? Exatamente. Educar. A educação ambiental é um dos princípios do direito ambiental que está na Constituição, né, no artigo 225, que é bem claro, incumbe ao poder público. Vamos falar isso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Fique conosco, voltamos já.